Boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa primeira aula do nosso, na verdade não é bem a primeira aula, né? Mas é a primeira aula do módulo Parte Geral do nosso curso de resoluções de questões da VUNESP. O módulo nosso Parte Geral, ele vai iniciar lá no artigo 1º, né? Das pessoas. Então aí temos aí as pessoas naturais. Você abre aí, por favor, Mário. A Lei Artigo 1º, né? 10.916, o artigo 1º. E vamos até a prova, que é o 232, né? Então, aí são essas as disposições aí, são importantes. O primeiro título, né? Nós temos 3 livros, né? Na parte geral. É muito importante, Mário, você ter essa noção espacial, né? Do direito civil. Eu tenho aqui um quadro, esses quadros meus, né? Essa parte das informações. Então, nós temos aí o livro 1, vai tratar das pessoas. Então, nós temos quais são o que é a pessoa? A pessoa, as cartolinas, as pessoas são os polos, os sujeitos da relação jurídica. As pessoas são dotadas de personalidade, né? O que seria? Pode ser redundante dizer isso, mas eu sou fã de uma redundância no direito. Não me envergonhe de ser redundante. Eu acho que nós deveríamos ser mais redundantes. Grande parte do problema do direito é a tentativa em não se parecer redundante. O que é a pessoa? A pessoa é dotada de personalidade, né? O que seria essa personalidade? Uma aptidão genérica, né? Para exercer direitos e contrair deveres, né? Contrair obrigações, né? É isso, toda pessoa, no artigo 1º ele fala, é capaz. Quando ele está falando isso, na verdade ele está falando assim, toda pessoa tem personalidade, aptidão genérica de ser sujeito de direitos e deveres, né? Então ele confunde aí as expressões personalidade e capacidade, né? Personalidade é o atributo da pessoa, correto? Toda pessoa é capaz de direito. Então nós temos aí o livro 1 das pessoas, nós vamos ter aquelas pessoas que são as pessoas naturais. Nós temos 3 capítulos. O capítulo 1 da personalidade e da capacidade, o capítulo 2 dos direitos da personalidade, capítulo 3 da ausência. E aí, quando nós formos estudar a ausência, nós vamos estudar de uma maneira muito mais inteligente, né? De uma forma esquematizada, de uma maneira melhor. Você já tem os nossos temas aí, nós só vamos repassá-los. Depois que nós tratamos da pessoa natural, né, falamos sobre a personalidade, a capacidade, os direitos da personalidade e a ausência, nós vamos tratar daquelas pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas que podem ser tanto de direito público quanto de direito privado. E as pessoas de direito público ainda podem ser de direito público interno. E aí nós temos União, Estados, DF, territórios, uma autarquia, né? Territorial, uma pessoa, municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, os municípios e os demais, as autarquias e as demais pessoas, entidades de caráter público criadas por leis. Tudo estamos aí no artigo 40. E quais são os direitos privados? Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as ELELIs, né? Então, isso aí, obrigatoriamente, nós temos que ter em mente. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e ELELIs. Então, nas pessoas jurídicas, nós temos disposições gerais,
nós temos as disposições pertinentes às associações, nós temos as disposições pertinentes das fundações. E das pessoas, né, no título 1, pessoas naturais, título 2, pessoas jurídicas, título 3, o domicílio da pessoa. Então, aí, essas são aí as partes integrantes do livro 1, né, que vai tratar das pessoas. Depois, é porque nós temos 3 livros, é isso que é importante frisar. Talvez eu não tenha feito e farei agora. Essa estrutura da parte geral, na verdade, ela é a estrutura de uma relação jurídica. Para se ter uma relação jurídica, você precisa de ter os polos da relação jurídica. E quem são os polos da relação jurídica? As pessoas. E qual é o objeto das relações jurídicas entre as pessoas? Bem, o objeto são os bens. Podem ser outros, podemos ter outros, ou objetos de outras naturezas que não simplesmente aqueles bens corpóreos, né? Mas o bem ele não se restringe a ser corpóreo. E a relação bens e pessoas, elas se dão aí no contexto dos fatos jurídicos, né? No contexto dos fatos jurídicos, né? Que são aqueles eventos, né? Que modificam. Onde que você parou? Caiu? Travou. Você ficou travado aí, parado. Eu falei, caramba. Ó, a estrutura da parte geral, ela é a estrutura da relação jurídica. A relação jurídica, ela precisa ter, para que ela exista, pessoas, polos. Por isso que o livro 1 vai tratar das pessoas. As relações entre as pessoas, elas terão um objeto. Quais são os objetos das relações das pessoas? Os bens. O livro 2. Os bens são considerados em si mesmos, bens móveis, fungíveis, consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos, reciprocamente considerados, e os bens públicos. E em qual situação, em qual contexto nós temos as relações bens-pessoas, né? Como são as relações bens-pessoas? Elas são em face, né, dos fatos, no contexto dos fatos jurídicos, né, que são aqueles eventos, né, que modificam, extinguem, transformam, criam as relações jurídicas, né? O direito, né, impactam o direito, né? Isso aí são os fatos jurídicos. Então, dos fatos jurídicos, nós temos que ter em mente, eu vou mandar para você um quadro, que é um quadro muito bom, que você vai entender de uma vez por todas essa estrutura. Vou buscar aqui o quadro. A gente não precisa. Vou passar aqui para você o quadro. Vamos lá. Esse quadro aqui, Mário, você vai ter que tê-lo já na sua cartolina ou decorado. Isso aqui é imprescindível. Eu vou passar para você esse quadro. Esse quadro é ótimo. Enquanto aí você vai abrindo, eu vou citando aqui algumas considerações da professora Mônica. Vamos ver aqui. Ainda não chegou, não. Chegou? Não. Ó, Tu mandou pelo WhatsApp ou pelo... mandei agora, é porque eu não tinha enviado. Agora chegou. Ó, vamos falar aqui só sobre considerações iniciais. A Mônica? As normas de Da Mônica? Da Mônica. A personalidade. Aqui eu disse o seguinte: o que é personalidade? Aptidão genérica da pessoa. Toda pessoa é dotada de personalidade. Qual a folha aí?
É no artigo, é na página 65. Eu gosto muito do professor Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves de Farias nessa parte geral do Código Civil. Eles são excelentes. Eu adoro eles. Eu os admiro muito. Adoro eles. Eu os admiro. E essa parte é ótima. E a parte dos direitos reais também eu acho muito boa. Uma aptidão genericamente reconhecida. Toda pessoa é dotada de personalidade, a possibilidade de ser titular de relações jurídicas e de reclamar o exercício da cidadania garantida constitucionalmente, que será implementada através dos direitos da personalidade, ou seja, ser titular de relações jurídicas e reclamar a proteção dos direitos da personalidade. Então é isso, ser titular de relações jurídicas e reclamar é isso. O início da personalidade, nós temos as teorias, a situação do embrião, o fim da personalidade, e aí a parte, a ausência, né? Que eu estou falando aqui, o fim, morte real, o porquê, a ausência, isso aí. Moriência, dignidade, atributos da personalidade, capacidade. Capacidade é a medida jurídica da personalidade. Conexo ao conceito de personalidade, 91, porém, sem que com ele se confunda, é que surge a ideia de capacidade. É que, enquanto a personalidade tem alcance generalizante, dizendo respeito a um valor jurídico reconhecido a todos os seres humanos, e elastecido para alcançar também agrupamento de pessoas, dizendo respeito a um valor jurídico reconhecido a todas as pessoas, com fundamento à dignidade da pessoa humana, a capacidade jurídica concerne a possibilidade de aqueles que são dotados de personalidade serem sujeitos de direitos de relações patrimoniais. Capacidade tem a ver com titularidade de relações patrimoniais. Enquanto a personalidade tende ao exercício das relações existenciais, a capacidade diz respeito ao exercício das relações patrimoniais, né? Além disso, a personalidade seria uma aptidão jurídica para titular direitos e deveres. O nome disso, damos a isso, posição estática. Posição estática. Enquanto a capacidade seria a possibilidade de praticar atos com efeitos jurídicos. Posição dinâmica. Pode-se ser mais ou menos capaz, mas não se pode ser mais ou menos pessoa. Então, capacidade tem a ver com titularidade de direitos patrimoniais, né? Direitos patrimoniais, né? Então, é a capacidade. E isso aqui é demais, sempre cai. Capacidade de direito, aquisição ou gozo, capacidade de fato, exercício ou ação. Quando a pessoa natural apresenta as duas espécies, devemos dizer que ela tem capacidade plena. Então, essa capacidade de direito, de aquisição e gozo, isso é a personalidade. Isso é a personalidade. Trata-se de aptidão, então, é o que está previsto, é a capacidade de direito, de gozo. Admitimos a capacidade de fato, exercício de ação, nem todas as pessoas possuem capacidade de fato, né? Pois se trata de aptidão para praticar pessoalmente por si usar a sua vida civil, ou seja, embora a pessoa tenha adquirido o direito que o ordenamento jurídico lhe concedeu, essa pessoa, se não apresentar capacidade de fato, não poderá exercê-lo sozinho. Então é isso. Agora vamos aí para esse quadro que eu lhe enviei, que é o quadro do fato jurídico, né? O fato jurídico é um evento que tem relevância jurídica. É um evento que impacta o direito. É um fato jurídico. É um evento que causa repercussões no mundo do direito. Você tem que ter isso em mente. Isso é um fato jurídico. Esse fato jurídico, ele pode advir de um evento da natureza, como ele pode advir de uma conduta humana. Eventos da natureza, eles têm impacto no mundo do direito, sim. Por exemplo, uma seguradora, uma casa que é destelhada pelo vento, por um evento da natureza, isso vai causar impactos, repercussões jurídicas para aquelas pessoas,
para o proprietário do imóvel e para a seguradora, correto? Então, o fato jurídico lato sensu, ele é um gênero que vai englobar eventos da natureza e eventos humanos. E esses fatos jurídicos lato sensu são fatos que têm repercussão no mundo do direito. Se é fato jurídico da natureza, o nome disso é fato jurídico estrito sensu ou sentido estrito. Um fato jurídico sentido estrito é um fato jurídico da natureza. É um vendaval, é uma enchente, é uma chuva de granizo, por exemplo. São fatos jurídicos sentido estrito. E eles podem, não só estes catastróficos, mas podem ser outros, né? A passagem do tempo é um fato jurídico sentido estrito. O nascimento de uma criança é um fato jurídico sentido estrito. A morte é um fato jurídico sentido estrito. Mas aí observamos que temos alguns que são comuns, ordinários, e alguns outros que são excepcionais, extraordinários. Então, aquele ordinário, a morte, o nascimento, a passagem do tempo, esses são fatos ordinários, comuns. Extraordinários são aqueles outros imprevisíveis, né? Caso fortuito, força maior. Então, de um lado, nós temos os fatos jurídicos sentido estrito. Isso aí, toda vez a gente tem que voltar nesse quadro, que esse quadro assim, é importantíssimo para nós estudarmos aí os fatos jurídicos, correto? E tem aqueles outros que não são assim especificamente da natureza, né? Porque eles são causados pelo homem, né? São causados pelo homem. E estes fatos, eles comportam ainda duas classificações. Eles podem ser lícitos, como eles podem ser ilícitos. E se eles são ilícitos, nós vamos ter uma nomenclatura própria. São os atos ilícitos, ponto. Atos ilícitos. Agora, se eles forem atos lícitos, aí nós vamos ter um gênero, ato jurídico lato sensu. E esse ato jurídico lato sensu, ele vai englobar duas espécies, o ato jurídico sentido estrito e o negócio jurídico. O ato jurídico sentido estrito, ou estrito sensu, ele está previsto no artigo 185, ato jurídico sentido estrito, no artigo 185. Mera submissão do agente ao ordenamento jurídico. Você não pode definir quais são os efeitos jurídicos advindos. Por exemplo, você quando reconhece a paternidade de uma criança, você não pode dizer que você, embora seja o pai, reconhecerá aquela criança, mas não será responsável pelos alimentos. Então, você simplesmente adere a uma situação com efeitos jurídicos pré-determinados. O outro exemplo clássico de ato jurídico sentido estrito é o casamento. O casamento, as partes, elas convergem à vontade para a celebração do casamento e os efeitos advindos dessa conduta humana são efeitos, porque nós estamos a tratar de condutas humanas que são relevantes para o mundo do direito, condutas humanas, e já sabemos que são condutas humanas lícitas, para diferenciarmos das ilícitas. Então, essa declaração, essa convergência de vontades, elas ocorrerão de forma tal que os efeitos advindos
serão efeitos legalmente, juridicamente já pré-estabelecidos, ok? Então, estamos aí com um ato jurídico sentido estrito. O outro é o negócio jurídico. O negócio jurídico é aquele ato em que determinados efeitos eles podem ser modulados, obviamente, dentro de limites legais, né? Dentro de limites legais. Dentro de limites legais. Então, o exemplo clássico é o contrato. Você pode estipular tempo do pagamento, a forma do pagamento, as prestações em que ocorrerá o pagamento. Você pode estipular uma série de regras que impactam nos efeitos daquele contrato. Então, se perguntarem para você, o que é um ato jurídico sentido estrito? É um fato jurídico lícito, mas é um fato jurídico, obviamente, se ele é lícito, ou melhor dizendo, é um fato jurídico advindo da conduta humana e é um fato jurídico. Coincide-se com uma conduta humana lícita, em que os efeitos são definidos legalmente. Esse aí é o ato jurídico sentido estrito. Já o negócio jurídico são aqueles atos jurídicos, portanto, se são atos jurídicos, estamos a tratar de fatos jurídicos, de condutas humanas lícitas, portanto, o ato jurídico, ele é sempre lícito, ao contrário dos atos ilícitos, que são condutas humanas, mas também condutas humanas que são em desacordo com o comando normativo. Então, nós temos isso, esse quadro é um quadro extremamente importante que nós temos que ter em mente para estudarmos aqui os fatos jurídicos. Vamos dar uma olhada aqui na definição do fato jurídico. Fundações, bens divisíveis, bens de família. Classificação dos fatos jurídicos. Os fatos jurídicos podem decorrer da natureza ou da atuação do homem, falando sobre isso. Os que decorrem da natureza são fatos jurídicos em sentido estrito, ordinários e extraordinários. Então, há também aqueles que decorrem da atuação do homem, humanos, ok? Portanto, eles podem ser lícitos ou ilícitos. As ações lícitas praticadas pelo homem dá-se o nome de ato jurídico em sentido amplo, que por sua vez poderá ser um ato jurídico em sentido estrito ou um negócio jurídico. Então, é mais fácil nós termos em mente este quadro que eu lhe apresentei, a leitura, na minha opinião, claro, sendo que as disposições dos primeiros parágrafos, aqui na página 191. Já as ações lícitas são os atos ilícitos. Então, aquelas ações lícitas, né, praticadas pelo homem são os atos jurídicos, que podem ser estrito sensu, sentido estrito, ou negócio jurídico. Aí nós temos atos jurídicos em sentido estrito, né? Percebe-se que a manifestação de vontade da pessoa dirige-se a efeitos jurídicos previamente desenhados pelo legislador, não havendo espaço para a atividade criadora do homem no plano da eficácia do ato. Essas são as palavras aí de Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Aí nós temos reconhecimento do filho, a adoção, a citação. Então, os atos jurídicos lícitos, nos termos do artigo 185, quais são os atos jurídicos lícitos? Obviamente, porque todo ato jurídico é lícito, mas como eu gosto de redundância, né? E, por exemplo, a própria lei é redundante, né? Ela diz atos jurídicos. Se é ato jurídico, os atos jurídicos são lícitos. Os atos jurídicos
nos termos do artigo 185, que não são negócios jurídicos, quais são esses atos? São os atos jurídicos em sentido estrito. São os atos jurídicos em sentido estrito. Aplicar-se-ão as regras próprias do negócio jurídico, né? Então, nós temos aí várias classificações dos negócios jurídicos, né? Podem ser classificados unilaterais, bilaterais, mas isso para não é importante. O importante é nós termos esses planos de validade do negócio jurídico. Então, se você observar aqui no código, nós temos o seguinte, olha só, dos fatos jurídicos. Ele já se inicia, é porque, igual quando nós vamos tratar do 1829, inciso 1, você lembra que eu sempre falo, ou falava, que nós tínhamos que pensar aqueles artigos, este artigo 1829, inciso 1, como um quebra-cabeça, em que você tem algumas peças em que você vai deduzir outras peças que estão faltando. E é essa a nossa função aqui, né, como estudiosos do direito, é tentar decifrar aquelas outras peças. Isso que eu acabei de lhe apresentar são essas outras peças desse arcabouço maior que não são apresentadas aqui no fato jurídico. Por quê? Ele já começa com o título 1 do negócio jurídico. O negócio jurídico. Você tem que saber o que é o fato jurídico, você tem que saber o fato jurídico no sentido estrito, ordinário e extraordinário, a conduta humana, lícita e ilícita, o ato jurídico lato sensu, o ato jurídico no sentido estrito e o negócio jurídico. Pronto, chegamos aqui. Ou seja, com uma pecinha que nós temos, o negócio jurídico, nós conseguimos desenhar aquelas outras que faltam, correto? É assim que foi estruturado. Então, o negócio jurídico. E nós temos esses planos do negócio jurídico. O plano jurídico, ele obedece à escada pontiana, né? A escada pontiana. São 3 planos. O primeiro plano é da existência. Quais são os elementos indispensáveis para que os pressupostos fundamentais do negócio jurídico, né? Para que o negócio exista? Quais são estes, né? Então, é agente, são 4. Agente, né? O agente, a forma, são os clássicos, agente, o objeto e a forma, e a declaração de vontade, que a professora traz. Então, é agente, declaração de vontade, objeto e forma. Então, são essas palavras, agente, forma, porque a gente sempre fala agente, forma e objeto, mas ela sempre fala vontade também. Agente, forma, objeto e vontade. E o plano da validade, né? São essas figuras adjetivadas, né? A necessidade de se fornecer a adjetivação aos substantivos mencionados. Então, no plano da existência, nós temos substantivos e no plano da validade, nós vamos ter os adjetivos, né? A adjetivação. Então, só vamos falar do plano da validade quando nós tivermos ultrapassado o plano da existência. Então, o agente é o agente capaz. Para que o negócio exista, existe. Eu preciso ter agente, vontade, forma, objeto. Mas agora, para que ele seja válido. Válido tem a ver com consonância com o ordenamento jurídico. Existência não tem a ver com consonância. Validade é juízo de confrontação com o ordenamento jurídico. Né? Validade é um juízo positivo, inclusive. Então, você vai ver, observar o negócio em face, em relação ao ordenamento jurídico. Agente capaz. Então, a vontade livre, desimpedida, vontade livre, objeto lícito, possível, determinado ou ao menos determinável, e a forma prescrita, ou então aquela que não é proibida em lei. Forma prescrita ou não defesa em lei.
Então, nós temos um plano, que é o plano em que existe. Nós temos um outro plano, que é o plano em que é válido. E nós temos um outro plano que tem uma relação, sim, mas eles, de certa forma, eles são independentes. Porque, como assim? O plano de validade não implica em ter efeitos, né? Porque para se ter efeitos, é imprescindível você galgar mais um degrau. Então, nesse plano, né, ela diz, situa-se a questão do registro, da cláusula penal, dos juros, e ainda no plano de eficácia, verifica-se a possibilidade de produção de efeitos do negócio jurídico de imediato ou a submissão a determinados elementos acidentais, que podem implicar a perpetração dos efeitos ou a sua contenção. Então, aí é a condição, é o termo, é o encargo. O termo é o tempo, ele é certo, ele é determinado. Então, aquele negócio jurídico, ele iniciará em dia tal, ou terminará em dia tal, ao contrário daquela condição suspensiva ou da condição resolutiva. É futuro, a condição ela é futura e incerta. Essa é a diferença, o termo é futuro, mas ele é certo. A diferença é essa. E o encargo na verdade, e é o encargo, são os três, né? E o encargo. Estamos encargo, condição, o termo e o encargo. A partir do artigo 121. Exatamente. Tudo bem. E aí agora, estou fazendo toda estamos tendo essa conversa porque nós vamos chegar na nossa questão. O que ele trata após essa parte geral do negócio jurídico? Ele vai tratar os defeitos do negócio jurídico, né? Os defeitos. Então, nós temos aqui os elementos do negócio jurídico, a condição, voluntariedade, futuridade, incerteza, o termo é cláusula acessória que subordina o efeito à eficácia, ou os fins do efeito à ineficácia, a evento futuro e certo, 131 a 135. Futuridade e certeza, né? Mas a gente pode também dizer que, assim como nós temos uma condição suspensiva e uma condição resolutiva, eu posso ter um termo inicial suspensivo e um termo final resolutivo, né? Assim como a condição. Porque quando é uma condição resolutiva, o negócio jurídico, desde a celebração, ele já produz efeitos. A condição resolve os efeitos, resolve o negócio jurídico, correto? Os efeitos do negócio jurídico. Então, essa é a diferença. A suspensão, o negócio jurídico não produz efeitos. Então, eu posso ter um termo suspensivo, que é o dies a quo, né? Dies a quo. E o outro, eu posso ter um termo resolutivo, né? Que é o dies ad quem. Então, ótimo. Os prazos, encargo ou modo. Aí, 136 e 137. São elementos acessórios acidentais que impactam na produção dos efeitos, no plano da eficácia. O encargo ou modo é a restrição que se impõe à vantagem obtida pelo beneficiário, que estabelece uma obrigação para o próprio instituidor, né? Então, doarei ao município um terreno para se construir um hospital, é a doação com encargo, é a doação modal, né? Se ele, né? Não se ele construir. Então, nós temos aqui, vamos aí agora para a nossa questão, né? Vamos falar sobre os defeitos do negócio jurídico. Esses defeitos jurídicos, você pode visualizá-los de um determinado ângulo. Por exemplo, o erro é quando eu me engano. Eu me enganei a respeito de alguma coisa. Agora, o dolo, não. Me enganaram. Concorda? Então, nós temos o erro, o dolo, a coação, já também ela é exterior.
ela é exterior, ela é violenta, a coação. Então, temos o erro, a ignorância, o dolo, a coação, né? Então, incutiram em mim fundado temor de um dano. É sempre pensar nos exemplos, né? O erro é ninguém te disse nada, ninguém te disse nada, e você acha que aquele relógio é um relógio de ouro, por exemplo. O dolo não, é quando a pessoa ela falseia e ela incute em você uma percepção equivocada. Alguém disse a você que aquele relógio é de ouro. A coação é aquela específica da força bruta, né? A pessoa que está com a arma para que se assine o contrato, né? Para que o outro assine o contrato. Estado de perigo, o exemplo clássico é daquela doação que é feita no naufrágio do navio ou da lancha para que se salve o filho, né? Então, é o estado de perigo. Então, nós temos que pensar aí nos exemplos. E lesão tem a ver com desproporção. Desproporção. E é muito simples estes defeitos do negócio jurídico. São muito simples, né? A fraude contra os credores, né? Seção 6ª. Fraude contra os credores. Da invalidade do negócio jurídico, quando aquele negócio jurídico é nulo e quando aquele negócio jurídico é anulado. Mas então agora vamos nos ater, porque o que eles gostam mesmo é dos defeitos do negócio jurídico. Então vamos tratar de um por um. Vamos lá para os defeitos, né? Então assim, ó, nós temos alguns vícios de consentimento, são as classificações, os vícios de consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. São estes, vícios de consentimento. Vícios de vontade, eles perturbam a vontade. Você se lembra que a vontade, ela deve ser, para que o negócio jurídico exista, deve haver vontade. Para que o negócio seja válido, a vontade ela deve ser livre. Então, aqui no caso específico, nós temos vontade. O negócio existe? Você me responde, sim, o negócio existe. Teve vontade. Agora eu lhe pergunto, a vontade é livre? Você responde, não. Portanto, o negócio você já sabe que é inválido. Correto? O negócio é inválido. Mas isso não quer dizer que ele seja ineficaz. Invalidade não tem a ver com eficácia. Às vezes, o negócio jurídico ele é inválido, mas sim ele produz efeitos. Correto? E os vícios sociais, a vontade manifesta não discrepa da vontade real. Essa é a diferença entre vício social e vício de consentimento, vício de vontade. O vício de consentimento, há uma discrepância, né? No estado de perigo, talvez só no momento posterior, né? Não naquele momento primeiro, acredito, penso eu, né? A doação ela é feita, ela quer fazer, né? Mas no momento seguinte há uma discrepância. Nos vícios sociais, a vontade manifestada, ela não discrepa da vontade real, porém ofende o ordenamento jurídico, é a fraude contra credores. Então, nós temos 5 vícios de consentimento, vícios de vontade, e um vício social. Ok. Vamos agora para cada um deles. Erro ou ignorância, né? Erro, percepção psíquica distorcida, equívoco espontâneo. O erro ele é sempre espontâneo, né? Então, a diferença entre ignorância, segundo, né, a nossa dileta autora, é que a ignorância é absolutamente desconhecimento a ignorância seria pior ainda que o erro, né? A ignorância, total falta de percepção, né? Aí nós temos o erro substancial, que é aquele que conduz à consequência de anulação do negócio jurídico, e o erro acidental, que é o que está previsto
né? Não no 139, porque o 139 é o erro substancial, é aquele que previsto no artigo 144, né? É o 142, o erro de indicação da pessoa ou de coisa que se referia à vontade, nessa hipótese reproduzida, essa hipótese reproduzida no âmbito do direito das sessões, no artigo 1903, ou seja, o erro de indicação é aquela pessoa quando pela situação você consegue identificar a quem aquela disposição testamentária quer beneficiar. Então, erro na indicação da pessoa e erro de cálculo e erro que não prejudica a validade do negócio quando a pessoa quer a manifestação de vontade se oferece para executar na conformidade. É o 142 e o 143. É o erro de cálculo, erro acidental, né? Dolo. Vontade equivocada se traduz na obtenção de vontade equivocada de alguém por meio de emprego de manobras maliciosas ou ardis. Eles são anuláveis. Erro ou ignorância. Se eu disser erro ou ignorância, anulável. Dolo, anulável. E aí, se você observar, o artigo 171, ele guarda consonância com esses caputes iniciais de cada uma dessas seções. 138 são anuláveis. 145 são anuláveis. 151, ele não diz especificamente dessa forma, mas a coação para viciar a declaração há de ser tal que incuta ao paciente fundar temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, a seus bens. 171, a razão. Além de outras hipóteses, mas assim, você não pensa por aí, nos termos 171. Pensa da seguinte forma: anulável, incapacidade relativa e os vícios, que são 6. Aí você vai: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Não é isso? Anulável, 171. Agora, o que é nulo? Nulo. Nós temos as hipóteses, são só essas: 166 e simulação. Então, quando você tem isso em mente, você resolve a sua vida. Você vai pensar o seguinte: nulo. O nulo. Você vai pensar no 66 e também na simulação. Falou em 166, é nulo. E anulável. Aí você vai pensar só em duas situações. Pensa em duas situações. Você vai pensar anulável. Duas situações. Quais seriam essas duas situações? Anulável. Duas situações. Incapacidade relativa. Incapacidade relativa. E não só essa incapacidade relativa, mas todos aqueles vícios, todos os defeitos, que são os vícios de consentimento, mas não só eles, nós temos também o vício social, que é a fraude contra credores. Então aí nós temos de invalidade o nulo e o anulável, né? O anulável ele pode vir a ser consertado. A lesão pode restar configurada independentemente do dolo de aproveitamento da outra parte, ao contrário do estado de perigo que pressupõe o conhecimento da outra parte a respeito da situação que configura o vício. É verdade isso. A lesão, inclusive nós temos aqui, eu vou localizar aqui, nós temos um enunciado, se não me engano, da terceira jornada.
Enunciado 150 da terceira jornada de direito civil. A lesão do artigo 157, que é essa que estamos a tratar. Lesão do 157. A lesão é a pessoa que faz desproporção na prestação. A lesão é a desproporção na prestação. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade e inexperiência, prestação manifestamente desproporcional. Aprecia-se a desproporção das prestações seguindo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Não se decreta a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então, aqui é a lesão. A lesão que trata o artigo 157, premente necessidade, inexperiência, prestação manifestamente desproporcional. A lesão, nos termos, não exige dolo de aproveitamento. Enunciado 153J das Jornadas de Direito Civil. A lesão, né? Nós temos aqui, então, é isso. Lesão. A necessidade de celebrar o negócio surge para solucionar um problema econômico na lesão. Nós temos aqui, ocorre quando uma pessoa sob premente necessidade ou inexperiência se obriga à prestação manifestamente. O estado de perigo, a necessidade de celebrar o negócio surge para salvar uma vida. Lesão. Dispensa-se o dolo de aproveitamento. Já temos aqui o enunciado. Já no estado de perigo, dolo de aproveitamento. A parte beneficiária tem por obrigação, quem beneficia-se tem por obrigação, a parte beneficiária tem por obrigação um dar. A parte beneficiária tem por obrigação um dar ou um fazer. Vamos dar uma olhada no dolo de aproveitamento. Estado de perigo. A assunção de uma obrigação excessivamente onerosa por uma razão humanitária, ou seja, para salvar uma vida. Correto? O exemplo clássico é a pessoa que, afogando-se, oferece a outra que pode ajudá-lo uma quantia exorbitante. A hipótese proporciona a fácil visualização do instituto. É sempre pensar nessa hipótese. A hipótese proporciona fácil visualização do instituto, porém podemos dizer que o Código Civil deu guarida ao estado de perigo, principalmente em razão das lamentáveis situações vividas por aqueles que estão em aparente estado grave de saúde, né? Isso aqui é interessante. É a professora Mônica que traz. Ela fala o seguinte, segundo ela, tudo bem? Qual foi? O estado de perigo. Você está 223. Ela fala que o estado de perigo ele poderia ser aplicado naquelas hipóteses de altíssimos honorários, fiança, aval e emissão de cheque para internação em hospitais. Ok? E dolo de aproveitamento é aquela má-fé da parte que se beneficia do negócio, né? Ao saber da necessidade do declarante para salvar, né? Então, configura-se. Por isso que aqui no artigo, o defeito, o dolo de aproveitamento, ele se encontra no 156 na expressão dano conhecido pela outra parte. Ok? A lesão pode restar configurada independentemente do dolo de aproveitamento da outra parte, ao contrário do estado de perigo, que pressupõe o conhecimento da outra parte a respeito da situação que configura o vício. Isso é verdade. Tudo bem? Tudo bem, Mário? Ok. Ok. Para que se configure, letra B, então é a letra A correta. Para que se configure a lesão e o estado de perigo, necessário o dolo de aproveitamento da outra parte? Falso. Não na lesão. No estado de perigo, sim.
A lesão e o estado de perigo podem se configurar independentemente da existência do dolo de aproveitamento não falso. Lesão, não necessariamente. Não. Estado de perigo, sim. O estado de perigo pode restar configurado independentemente falso. Ele precisa, porque o código diz. Prestação manifestamente desproporcional. Não, peraí. Essa é a lesão. Dano conhecido pela outra parte. O estado de perigo, o dolo de aproveitamento, ele se revela nessa expressão. A relevância da existência ou inexistência do dolo de aproveitamento deverá ser avaliada, no caso concreto, pelo juiz na aferição da ocorrência da lesão e do estado de perigo? Não. No caso da lesão, não há que se falar em dolo de aproveitamento, é objetivo. Houve prestação manifestamente desproporcional? Ponto. É objetivo. 2. De acordo com o Código Civil, sobre o negócio jurídico, é correto afirmar: a incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em benefício próprio? Não pode. A impossibilidade relativa inicial do objeto invalida? Não sabemos que não. A validade da declaração de vontade depende de forma especial? Não, é livre, regra geral. Nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido literal da linguagem? Não ao sentido literal, à intenção. Os benéficos e a renúncia são interpretados estritamente. Perfeito. Isso é verdade. Fácil, questão fácil. Vamos aqui, se você for tratar aqui a partir do artigo 104, nós vamos ter que a validade temos agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. E a vontade livre, que a professora Mônica, ela traz aqui no 104. Artigo 105. Os fundamentos dessa questão 2. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício desta outra, ela própria. Nem aproveita aos cointeressados capazes, correto? Salvo-se, neste caso, por indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. A validade, artigo 107. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos. Esse 108 é extremamente importante para a gente. Que visa a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. No negócio jurídico celebrado sem a cláusula de não valência em instrumento público, você deve, obrigatoriamente, celebrar o negócio jurídico com a escritura pública. O 110, eu já falo sobre ele, só buscando aqui o exemplo. 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, e os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Esse 110 é o exemplo do estrangeiro que, porventura, ele casa com uma brasileira, mas sem querer casar. E depois ele vem a um divórcio. Ele vai sim pagar alimentos. A manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que se manifestou. Então, sim, o casamento é válido, ainda que ele tenha pensado, estou pensando, mas é de minha, correto? Ainda que ele tenha feito a reserva mental. Fazer reserva mental é querer uma coisa diferente daquilo que se manifesta, correto? Salvo se dela o destinatário tinha conhecimento, a não ser que a esposa soubesse, né, que ele estaria casando, aí não, aí já é diferente, né? Porque aí você vai cair aqui na última parte do artigo 110. Perfeito. A possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito
correspondente pelo credor gere no devedor a justa expectativa de que este não exercício se prorrogar no tempo. Isso é muito fácil, o nome dessa figura é suprécio. Suprécio. Então, por exemplo, se você tem aquele dever como devedor de pagar todo dia 5, e durante 3 anos você paga o aluguel nos dias 10, no 10º dia. E aí o que acontece? No 10º dia. Suprécio. Isso é suprécio para, né, o suprécio do direito do credor de receber, né? Mas para o outro, para o devedor, surge o direito de pagar todo dia 10. É a surrécio. Se é assim que eu... Qual instituto se refere à citação? Então, a possibilidade de considerar suprimido uma obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente pelo credor gere no devedor a justa expectativa de que esse não exercício se prorrogará. Então, perdeu para o devedor. A meu ver, aqui seria suprécio, mas a gente tem que ver. Fiquei em dúvida também. Deixa eu dar uma olhada. Porque a suprécio e a surrécio, elas são faces da mesma moeda. Deixa eu me ver aqui. Será que eu estou equivocado na conceituação do Instituto? Acho que sim. Aqui deveria ficar mais claro. Para o credor é suprécio. Para o devedor é surrécio. Gere no devedor a possibilidade de considerar suprimido uma obrigação. Suprécio. Se é suprimido, é suprécio. Estou considerando em relação ao credor. Eu vou de suprécio. Mas eu quero marcar aqui. Suprécio. Mas muito difícil essa questão. Tem que ter muito sangue frio. Não estou me gabando de ser muito inteligente, não é isso, não. Porque é letra A. Mas você concorda comigo que essa análise não é tão simples assim? Sim. Mas eu vou conferir aqui com a professora para saber alguma coisa. Porque às vezes a gente fica com aquele princípio. Você lembra que quando eu comentei, me faltou aquela outra conceituação da personalidade, que é mais sofisticada? É porque o direito ele é mutável. Eu falo, aptidão de ser titular de relações jurídicas. Mas não é só isso, mas de reclamar a proteção dos direitos da personalidade. O direito ele é mutável, então ele vem trazendo assim novas considerações, correto? Deixa eu dar uma olhada aqui no suprécio. Talvez Tem um pouquinho de calma só para a gente encontrar onde está esse dispositivo aqui. Está na parte contratual, né? Formação, contrato, exceções, desvios de evicção, da extinção, dos contratos, requisitos, formação dos contratos, dos princípios. A boa-fé objetiva está por aqui. Nova obrigatoriedade, função social, subprincípio, boa-fé, teorias, a pretensa crise, personalidade.
Sem sacrifício, possibilidade. Se ela tem aqui um índice por palavra. Eu tenho aqui... Você localizou aí? Não, eu tô lendo aqui, basicamente ele está falando que é no 330 do Código Civil, 394, ele fala aqui, suprécio como fenômeno da perda, supressão de determinada faculdade jurídica pelo decurso de tempo. Um exemplo citado por referidos doutrinadores é o artigo 330 do Código Civil, que diz o pagamento reiteradamente feito a outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. 330. né? Então, Do Código Civil. Possibilidade de adquirimento. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. É aquela questão você vai pagar o teu aluguel mensalmente com boleto bancário. Aí eu começo a pagar com depósito, pressupõe que o boleto foi embora. Mas é a mesma face. São faces de uma mesma moeda. Vamos pensar dessa forma. Mas você tem que sempre pensar. É difícil porque aqui é sutil, né? É muito sutil. Ok, vamos adiante. Considerando o entendimento atual do STJ, é correto afirmar que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil baseada em inadimplemento contratual isso é de 10 anos. Inadimplemento contratual, o prazo aqui é de 10 anos. Vou localizar aqui. O prazo é de 10 anos. São 10 anos quando a lei... Oi? 205 do Código Civil? Não, é aquele prazo geral. É 10 anos, 205. Exato. Deixa eu só localizar aqui no STJ. Vamos lá. 10 anos. A súmula, né? Então é isso. Responsabilidade. A responsabilidade extracontratual. Responsabilidade extracontratual, 3 anos. E a contratual é 10 anos. A extracontratual é 10 anos. A extracontratual, 3 anos. E a contratual, 10 anos. Extracontratual, 3 anos. E a contratual, 10 anos. Deixa eu jogar aqui no dizer o direito. Responsabilidade civil extracontratual, dizer o direito. Informativo. Aqui, dizer o direito informativo. Exatamente. Dizer o direito é ótimo. E informativo 632 do STJ. Informativo 632. Aqui, prescrição, prazo prescricional na responsabilidade contratual de 10 anos. E na responsabilidade extracontratual de 3 anos. Índice informativo. Ok. Então, vamos lá, informativo. Informativo comentário. Direito administrativo. Esses informativos STJ eles são gigantes. Deixa eu jogar aqui contra extracontratual. Vou mandar para você, tá? Ótimo. Ó. Prescrição. Prazo prescricional na responsabilidade contratual é de 10 anos e na responsabilidade extracontratual é de 3 anos. Aí Ctrl X. Aqui para você. Obrigado, Mário. Já recebi aqui a transferência. Vamos lá. É decenal. Vou jogar aqui para você. Para você clicar aí. Você já recebeu. Yeah. Ó, é decenal prazo prescricional.
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual. É adequada a distinção dos prazos prescricionais da pretensão de reparação civil advinda de responsabilidade contratual e extracontratual. Uau! Vamos lá. É porque a gente sempre confunde. Nas relacionadas à contratual, regra geral de 10 anos. E quando se tratar de extracontratual, aplica-se 206, parágrafo 3º, 5º. 206. Vamos lá. 206, parágrafo 3º. Em 3 anos, há pretensão de reparação civil. Essa de 3 anos é a extracontratual, a legal, né? Que advém do descumprimento de uma ordem. Isso é engraçado, porque esse entendimento é novo ou é antigo, Joaquim? 2018, dezembro de 2018. Está recentíssimo. É porque, na realidade, essa prescrição de 3 anos é muito discutida também na questão de transporte de passageiro. E aí, por vezes, se discutia se era 3 anos pelo Código Civil ou 5 anos pelo Código de Defesa do Consumidor, que aplica. E, na realidade, está se falando de uma responsabilidade contratual. Nesse caso, porque tem um contrato de eu acho transporte. que ele Tem a aumentou o violação. prazo, prejudicou aí as transportadoras de passageiros. Não, Né? sim, não, o que eu estou vendo é o seguinte, prejudicou as transportadoras, mas em contrapartida abriu um lastro aí gigantesco, né, para que as pessoas que entendem que está prescrito possam reivindicar o direito. Agora eu não sei, o problema é que Não, vai ter que... agora sim, Mário, isso aí é difícil. Peraí, tem que eu não buscar. sei se na hipótese específica do Código do Consumidor, como ficaria. Então, assim, o prazo prescricional ficou dividido assim: responsabilidade civil extracontratual, reparação 3 anos, civil, 3 anos. Responsabilidade contratual, 10 anos. inadimplemento contratual, 10 anos, 205. Agora, você tem aí esse julgado, que aí eu vou buscar até para Tenho. ler. Eu quero até ler qual é a fundamentação, para ver se aplica isso ou não, né? STJ, segunda sessão, ERESP. Deixa eu Ctrl C, deixa eu mandar aqui para você. Ctrl V. Já mandei aqui, mas está aqui nesse informativo. Você joga todas essas informações com você. Ctrl V. Esse informativo. Esse é de graça, né, Joaquim? Oi? Esse informativo, tu acessa ele de grátis. É ótimo. O problema dos informativos é que eles são assim gigantescos. Você tem que ter uma disciplina assim monástica para poder ficar acessando esses informativos. Estudar jurisprudência é difícil por causa disso. Essas provas cada vez mais. Outro dia eu encontrei com um rapaz de Belo Horizonte, ele é até meu amigo, a gente sempre encontra, ele é muito querido, ele chama Eduardo. Ele falou que ele fez uma prova, eu não sei aonde foi, se foi em Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, uma dessas provas difíceis aí, que a nota, todo mundo ficou nota baixa, ele me falou que ele ficou com 85 pontos na primeira Caralho. fase. Uma nota altíssima. Ele estava me falando, consegui porque eu leio demais os informativos. Ele me falou isso. Legal. É bem legal. Ô, Mário, vamos fazer nosso intervalo aí? Vamos. Voltamos aqui daqui 8 minutos, tá bom? Fechado. Voltamos.
Cheguei. Então, continuamos aí. Então, nós temos aí o prazo de 10 anos, né? 10 anos. A medida 881 de 2019 institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Nossa! Estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências. Dentre as alterações promovidas pela medida provisória, houve alteração do artigo 50 do Código Civil. Isso aqui a gente tem que ler agora, né? Porque essa é recentíssima. E eu vou ser sincero, eu não tinha lido isso ainda. Você acredita nisso? Não. Ele está alterando o artigo 50 do Código? É. Do Código Civil? É. Mas está alterando para quê? Para artigo 50 da desconsideração da personalidade jurídica, não é isso? Ô, Mário, olha só, vou compartilhar com você aqui. Alterou uma alteração assim relevante, ó. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio ou pela confusão, então abuso era desvio ou confusão. Então a parte, o requerimento da parte do Ministério Público ao juiz, né, quando lhe couber, requerimento da parte do Ministério Público, então o juiz, né, ele pode desconsiderar, né, a personalidade para que os efeitos certos de determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. O artigo 50, ele já traz aqui no meu código essas disposições, né? Então, entendi o que mudou aí, porque eu acho que a intervenção do Ministério Público acho que antigamente não era o Ministério Público, não falava. Não, o MP falava. O que mudou aqui é falava. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade. Aos bens particulares dos administradores ou sócios. Mudou essa parte finalzinha. Aí ele colocou o seguinte: beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Mudou isso. Direto ou indiretamente pelo abuso. Exatamente. Sejam estendidos aos bens particulares de administradores de sócios das pessoas jurídicas, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Foi essa parte, direto ou indiretamente, porque antes então era isso mesmo. Ó. Eles esticaram isso para pegar aquela questãozinha de joga para o patrimônio para o nome da minha tia, né? No mínimo deve ser isso, direto ou indiretamente. Aí ele traz aqui, para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade, porque o abuso ele era desvio e ele era confusão. Eu faço um quadro, aqueles meus esquemas. Onde está o meu código civil? Aqui embaixo. Eu sempre faço um esquema sobre isso. Aqui. O abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Você sabe o que é isso, Joaquim? Essa lei nova que o foi antes a MP e agora foi a conversão, né, em lei. Então, ele definiu o que é desvio de finalidade, que não havia essa definição, utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de ilícitos de qualquer natureza. E aqui, ele mudou o caput para estender pessoa jurídica aos bens particulares, aí de administradores ou de sócios, direto ou indiretamente. Então, ele colocou essa expressão, direto ou indiretamente. E aí, o que é desvio de finalidade? Ele definiu, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de ilícitos. Lesionou credores e praticou ilícito, então aí já tem um desvio de finalidade. Confusão patrimonial. Aí nós temos a confusão, a definição. A confusão patrimonial, a ausência de separação de fato, entre os patrimônios
Caracterizar. Cumprimento repetitivo pelas obrigações, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Primeira situação. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócio ou do administrador ou vice-versa. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações Caraca, ele do deu uma sócio. elasticidade nisso. O que foi? Ele deu uma amplidão nessa situação na hora que ele discrimina outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Transferência de ativos de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Aí o parágrafo 3º diz o seguinte: o disposto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, as definições, né, do que vem a ser utilização da pessoa jurídica com propósito de prática, o que é desvio de finalidade e o que é confusão patrimonial, também se aplica a extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica, correto? A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos do caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então aí ele veio agora, né? Não, ele deu uma amplidão, mas ele restringe, né? Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica, claro. É o KNAI ali, né? O KNAI do CNPJ, né? Não, e o parágrafo 4 também foi excelente, porque principalmente em termos de justiça do trabalho, os caras atropelam direto e metem uma solidariedade porque tem um grupo econômico e vão embora e desconsidera a personalidade, faz Então agora não. Mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, da personalidade da pessoa jurídica, de forma alguma. O disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica, correto? E é isso. O importante é o conceito, né? Desvio de finalidade, utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos. Confusão patrimonial, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, transferência de ativos ou de passivos sem efetiva contraprestação, outros atos de descumprimento de autonomia. Tudo bem. Letra A. Confusão patrimonial é caracterizada, dentre outros fatores, por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios ou do administrador, ou vice-versa. Verdade. Então, a letra A está correta. Na desconsideração da personalidade jurídica, os efeitos de determinadas relações obrigacionais podem ser estendidos aos bens particulares de sócios da pessoa jurídica, desde que beneficiados diretamente? Não, ele fala pessoas jurídicas beneficiadas direta ou indiretamente. Nossa, que questão ótima, hein? Essa saiu do forno, hein? Saiu do forno. Com certeza. Ótima questão. Diretamente, não. Diretamente e indiretamente. Isso já foi prova, já agora. Prova da VUNESP. Nossa, procurador municipal. Bem. 2019. O desvio de finalidade é a utilização dolosa ou culposa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Para os fins de desvio de finalidade, é a utilização dolosa ou culposa, bem, ele não fala, né? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar. Eu acho que aqui é dolosa, né? Não tem a intenção, né? O propósito de lesar, você não tem culpa, né? Porque se você está agindo com um propósito, não há de se falar em culpa. Então, aqui não há você dizer culposa. A existência de grupo econômico, ainda sem a presença dos requisitos do desvio de finalidade e da confusão, autoriza a desconsideração? Falso, não autorizam. Constitui desvio a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica? Falso. Então, é a letra A, né? Eu marquei a letra B aqui, mas por engano. É a letra A.
É o artigo 55. Artigo 50. Então é isso. Você tem que ter em mente que abuso, ele compreende duas formas: desvio e confusão. Só isso que você tem que... Você começa por aí. Fátima e Nancy celebram um contrato de depósito no qual Fátima receberia o valor de R$ 5.000 para guardar pelo prazo de 1 ano os móveis pertencentes ao apartamento de Nancy, que seria locado... Ih, já vi essa aqui. Essa aqui é o prazo de 10 anos. Não, essa não é o prazo de 10 anos? Eu já resolvi essa questão. Nancy e Fátima celebram um contrato de depósito no qual Fátima receberia o valor de 5.000 para guardar pelo prazo de 1 ano os móveis pertencentes ao apartamento, que seria locado para fins comerciais. Ao final do prazo, Fátima se recusou a devolver os bens, alegando que os bens não pertenciam a Nancy. Passaram-se 4 anos da recusa em devolver os móveis. Então, aqui nós vamos voltar naquela hipótese contratual, não é? Sim. Não é a hipótese contratual? A hipótese contratual são 10 anos. Espera aí, deixa eu só colocar aqui. Responsabilidade extracontratual, ou seja, extracontratual 3 anos, contratual 10 anos, exato, contratual 10 anos. Reparação é 3 anos, é só eu pensar na reparação civil, que vai ficar mais fácil. Então é isso mesmo, a questão é letra E, resposta letra E. Fundações são pessoas jurídicas de direito privado, sim. Fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Nos termos do artigo, nós temos as pessoas jurídicas. Essas pessoas podem ser de direito público, como elas podem ser de direito privado. Direito público interno, externo e direito privado. Correto? As pessoas jurídicas de direito público interno ou externo ou de direito privado. A fundação somente poderá se constituir para fins religiosos, morais, culturais e sociais. Isso também foi alterado. São pessoas jurídicas de direito público, as fundações, disposições gerais, associações. Em 62, foi alterado em 2015. Assistência social, 62. Para criar uma fundação, seja instituidor para a escritura pública, testamento, dotação especial de bens livres, especificando o FII que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Somente poderá constituir-se para fins de... Essa questão está muito fácil para letrar, porque a gente sabe que antes era isso, agora, com alteração, não. Assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos, promoção da ética, cidadania, da democracia, atividades religiosas. Então, falso. As fundações não podem sofrer danos morais? Bem, as pessoas jurídicas podem sim sofrer danos morais, mas, então, como pessoa jurídica, vamos lá, mas de fato, mas tem um outro entendimento, sim, o professor o Nelson Fazenvaldo, um dia eu assisti na aula dele, ele falava assim, gente, ele falava assim, pessoas jurídicas que sentem dor emocional, sofre, fica com depressão, ele falou isso, eu me recordo. Agora eu fiquei em dúvida, porque eu me lembrei disso. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a fundação que demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A criação de fundação se fará por escritura pública ou contrato particular? Não. Escritura pública ou testamento. Especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
Isso é falso. A letra D é falsa. Tornando-se inútil a finalidade a que visa a fundação, apenas o interessado? Não. Isso é falso. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. É falso. As fundações, agora vamos lá, temos que fazer uma pesquisa aqui. Vamos fazer uma pesquisa. As fundações não podem, eu chutaria a letra C e acertaria. Deixa eu ver o fundamento. Tem a súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. É a súmula 227. Súmula 227 quem? STJ? Exato. Súmula 227 STJ. Deixa eu Acho que só não colocar pode. aqui. Pode. Ah, bom. 7 STJ. Vamos ver o julgamento aqui. Súmula. É possível que um ente público seja indenizado por dano moral sob a alegação de que sua honra ou imagem foram violadas? Aí ele tem um caso concreto, o município de João Pessoa pretendia receber indenização da Rádio e Televisão Paraibana sob a alegação de que a empresa teria atingido ilicitamente sua honra e imagem. Segundo alegou o município, os apresentadores da referida rede e televisão teriam feito diversos comentários que denegriram a imagem da cidade. Entre os comentários mencionados na petição estava o de que a Secretaria de Educação e o seu secretário praticavam maus tratos contra alunos da rede pública. Ao analisar o recurso do município, o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que o STJ admite apenas que pessoas jurídicas de direito privado possam sofrer dano moral, especialmente nos casos em que houver um descrédito da empresa no mercado pela divulgação de informações desabonadoras de sua imagem. Para o STJ, contudo, não se pode admitir o reconhecimento de que o município pleiteie indenização por dano moral contra o particular, considerando que isso seria uma completa subversão. Ué, falou uma coisa completamente diferente. É possível, ele fez a pergunta, é possível que o ente público seja indenizado por dano moral sob a alegação de que sua honra ou imagem foram violadas? Não. Não. Mas o privado, sim, com fundamento na súmula. Deixa eu só colocar aqui. Não é do STJ, não, é do STF. Não. Do STF é a separação, é a comunhão, é a STJ, sim. É o STJ. A 377 é a amealhar comum, o bem comum. Não, essa súmula está errada. Será que é a 337? Essa é a da visão. Espera aí. Ai, ai. 227. 227. Estou falando visão monocular, um monte de coisa, nada a ver. Súmula 227. Súmula 227.
227, é isso mesmo. Vamos adiante. Agora, deixa-me ver essa questão dos benefícios. Ah, foi a que eu marquei. Mas eu marquei por exclusão, né? É o artigo 98 do CPC, né? A pessoa natural jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas das despesas processuais e os honorários advocatícios, artigo 98. Esse artigo, novo CPC. Novo CPC, artigo 98. Isso, vamos lá. Ctrl F. Exatamente, da gratuidade da justiça, artigo 98. A pessoa natural jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos que, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A gratuidade compreende taxas e custos, selos, despesas com publicação na imprensa oficial, etc. É a lei 1060 de 50 também, né? Ah, ela traz? 1060 de 50 é específica de gratuidade. Uhum. Exatamente. Ok, mas é isso tranquilo. Isso aqui é o novo CPC, artigo 98. Artigo 98, novo CPC. Vamos adiante. O negócio jurídico se dá por meio de forma livre ou especial. A forma especial se divide em forma complexa, escritura pública ou instrumento particular. Havendo um negócio jurídico livre que exige forma solene, este se prova substancialmente por... Bem, aí é documento, né? É documento, não é? Vamos ver aqui qual foi a resposta que foi. Que 10, 12, documento. Confissão, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Então é isso. Essas formalidade. O problema são esses aspectos doutrinários, né? Isso é um aspecto doutrinário. Forma livre ou especial. Agora, de onde ele trouxe? Especial complexa, escritura pública, instrumento particular. Deixa-me ver aqui se a professora Mônica diz alguma coisa sobre forma nesses termos, né? Os defeitos dos fatos, dos bens, do bem de família, dos defeitos, classificação, a escada, forma, elementos, 196. Vamos ver se ela falou alguma coisa sobre forma nesses termos. 196. Ela simplesmente diz que, visto que o agente deverá ser capaz para a realização de um negócio jurídico, o seu objeto deverá ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a observância da forma do negócio, se a lei exigir alguma. Caso não haja exigência em lei de forma alguma, deve-se verificar-se também a lei deve-se verificar se também a lei não proíbe determinada forma. O artigo 108 diz: não dispõe lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia dos direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário vigente no país. E aí, em face desse artigo 108, foi aprovada o enunciado 289 na quarta jornada do direito civil. O valor de 30 salários mínimos, constante no artigo 108 do Código Civil, em referência à forma pública ou particular dos negócios jurídicos que envolvam bens imóveis, é o atribuído pelas partes contratantes, não qualquer outro valor arbitrado. Todavia, pela administração pública com finalidade tributária. Tem o enunciado 289. Todavia, o STJ caminha em sentido oposto, porque para o STJ não é o valor atribuído pelas partes, mas sim pelo fisco. Então, aqui não diz mais nada. Então, é isso. Não falou nada sobre essa questão, essa classificação aqui, que é uma classificação aí doutrinária. Vamos adiante. Então, perfeito. Documento
documento. Quanto ao direito de renunciar à prescrição, indique a alternativa correta, né? Qualquer postura do devedor pode levar a ser considerada como renúncia tácita? Qualquer postura? Não, não é qualquer postura, não. Então vamos lá para a parte final. Vamos lá para a parte final da prescrição, decadência. Nas causas, ele diz sempre, direito de renunciar à prescrição. Então, artigo 189. Se violou-se o direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue pela prescrição nos prazos. A exceção também prescreve, mesmo prazo. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita 191, sem prejuízo de terceiro. Depois que a prescrição se consumar, tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis. Qualquer postura pode levar a ser considerada como renúncia tácita? Não. Tácita é a renúncia quando se presume. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição, não. São fatos incompatíveis, né? Não é qualquer, não. Fatos incompatíveis. A postura irrefutável explícita do credor é passível de ser acatada como renúncia tácita. Os prazos de prescrição podem ser alterados. Essa letra B está estranha. Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes, assim como os de renúncia? Não. Não podem. Não podem ser alterados, artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados, artigo 192. A letra A, eu acho que o fundamento dela é 191, não pode. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Perfeito. Artigo 191, letra D. A renúncia tácita não é reconhecida? Falso. Agora, a postura irrefutável explícita do credor é passível de ser acatada? A postura irrefutável explícita do credor é passível de ser acatada? Postura irrefutável? Não faz o menor sentido isso. Deixa eu jogar isso aqui. Essas questões são mais para a procuradoria, né, Joaquim? Pois é, por isso que elas estão caindo tanto. Assim, tem bastante coisa processual, né? Mas são as mais atuais aí. A renúncia da prescrição, tal, não falou muito, não faz muito sentido isso. Como é que você acha isso aqui no que concurso? Você sabe como eu selecionei essas questões? Eu fui lá no direito civil, parte geral, me utilizei de um filtro VUNESP e coloquei as questões mais atuais. Tu pode fazer assim? Então, eu seleciono essas questões pelo filtro VUNESP, entendeu? Mas, e o que estamos a fazer aqui são as questões mais atuais. Então... Não, porque eu quero buscar também para ficar fazendo em casa, entendeu? Mas você coloca o filtro, você tem a possibilidade de jogar o filtro no que concurso e você vai localizar essas questões. Você está com o que concurso aberto aí? Não, mas posso abrir. Tá. Então, vou abrir aqui rapidinho. Você vai... Vou botar aqui, que concurso. Aí você vai aqui na... Deixa eu colocar aqui para você ver. Share. Localizou? Você pode ver por aqui, Disciplinas. Você está vendo aí no quadro?
Estou vendo aqui no teu quadro, Ó, disciplina. eu gosto de fazer o seguinte. Eu, na verdade, quando eu estudo aí pelo que concurso, é porque eu fiquei envolvido essa semana com uma situação assim que me tirou bastante do sério. Foi uma operacionalização de um programa que eu estou aprendendo a trabalhar. É um upload que eu tenho que fazer por uma plataforma de umas aulas minhas. Eu não quero mais as minhas aulas no YouTube, eu quero nessa plataforma. Mas você não tem ideia o trabalho que isso me deu, ou está me dando. Eu não entendo nada de programação. Eu estou sendo obrigado a aprender um monte de coisa. Está sendo bom, né? Legal. Olha só, então, eu gosto de estudar. Então, assim, eu não tenho feito tantas questões como eu gostaria de fazer, porque eu gosto, eu sou super viciado nesse programa aqui. Porque eu adoro isso. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de ir nas disciplinas, mas aí você tem que descobrir o seu jeito, hein? Tá me acompanhando aqui na tela? Estou te acompanhando aí. Então tá, disciplinas. Aí você vem cá, direito civil. E aí ele pede a área de formação, direito. Ó. Você vai no filtrar. Na área, estamos juntos? Disciplina. Aí você achou direito civil aqui, correto? Certo. Achou direito civil. Aí tem todas elas aqui, ó. Nós estamos aqui na parte geral. Na parte geral. E aqui, vamos às questões. Eu cliquei ali na parte geral, porque a parte geral ela tem questões, todas as questões, como também questões por espécies, né? Uhum. E aqui você tem como vir pela banca. Por exemplo, o Unesp. Você marca aqui o filtro, tá vendo? Tem outros filtros também. Nível médio, nível de mais... Aí você coloca... o ano ali que você clica e bota mais recente, é isso? Assim, elas já estão aparecendo aqui porque eu coloquei por ordenar por data da prova mais recente, sabe? Mas você pode alterar esse parâmetro também, caso você queira. Então, você vem aqui no filtrar. Mas você sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer todas as questões de todas as bancas. Eu não gosto, 320 questões. Então, por exemplo, ela já pegou aqui outras diferentes. Por quê? Essas eu selecionei não por aqui. Essas eu selecionei no modelo antigo, na versão antiga. Então, está diferente dessas que aparecem aqui, entendeu? Aí você aqui está falando sobre fraude de credores. E aí você pode resolvê-las por aqui. Eu, particularmente, eu gosto de resolver todas as questões, não só da VUNESP. Entendeu? Vamos resolver essa questão, por exemplo, aqui, da fraude contra credores. Por exemplo, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente, deixa eu aumentar isso aqui para ninguém ficar aí forçando. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores com garantias reais como lesivos de seus direitos? Não, só isso aí é falso porque ele restringe garantias reais. Se você for observar, quando ele diz credores, não é o quirografário, é o quirografário. Ó, os negócios de transmissão gratuita, é o artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos, né? Correto? Então é isso. Serão anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, mesmo não sendo notória a insolvência. Serão anuláveis os contratos, mesmo não sendo notório, e não houver motivo para ser conhecido outro contratante. Essa aqui já está indo por uma outra legislação. Se o adquirente dos bens insolventes, só os credores que já o eram ao tempo daqueles, não, são 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória. 159. Mesmo
Tá vendo aí, ó? Não tem nada a ver. É o contrário. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. 159. Se o adquirente dos bens do insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando em juízo com a citação de todos os interessados? Perfeito, artigo 160. Tudo bem? Tem que acompanhar na legislação. O Código Civil tem que estar aberto. Não tem jeito de estudar sem o Código Civil. 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á depositando em juízo com a citação de todos os interessados. Correto? E, por fim, o credor quirografável que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida não ficará obrigado a repor aquilo que recebeu? Falso. Ficará. Não, nada disso. Ó, 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Perfeito? Ok. O que foi? Ok. Você está acompanhando aí pelo Código Civil? Tô. Presumem-se de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família, mas não os destinados à manutenção do estabelecimento, não. Estes também se enquadram. Ó, 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou de subsistência do devedor e de sua família. Então, o seguinte, agora, se você... o melhor jeito mesmo é ir resolvendo todos os exercícios. O melhor dos mundos seria você, cada um desses exercícios, você fazer um controle aqui no seu código e você salvasse este exercício para você responder. Porque, mais ou menos, se você tiver aí 50 ou 60 exercícios, você consegue praticamente vencer toda essa parte geral do Código Civil. E aí, você, para uma prova de primeira fase, você, em 20 minutos, você é capaz de resolver esses 50 exercícios, 60 exercícios, e você consegue fazer uma revisão excelente com... errei, né? Esse aqui é a letra C. Marquei errado, mas eu já tinha falado que era a letra C mesmo. Então, é isso. Vamos aqui, tem outras questões. Aqui, ela por exemplo, agora é esse aqui. João, um homem rico, de 50 anos, diz expressamente à sua sobrinha que, se esta não lhe vender sua casa, não vai contemplar em seu testamento, temendo esse negócio jurídico aí, não. Temendo perder parte de uma herança que sempre teve em vista receber, Maria realiza a venda da casa a seu tio pelo valor do mercado. A esse respeito, é correto afirmar o negócio é anulável em coação, lesão, estado de perigo ou coação. O que aconteceu? Parece que foi anulada essa questão. Não foi anulada, não. O negócio jurídico é o temor reverencial. Vamos lá. Não é essa situação. Porque ela vendeu pelo preço de mercado, né? Não, é exercício normal. Não. Temor reverencial. Eu acho que eu iria por aqui também. Erro, me enganei, dolo, fui enganado, coação, fui forçado, estado de perigo, conhecida pela outra parte, onerosa, lesão, não é necessário ciência. Então é isso aí que a gente precisa saber. Vamos ver aqui o que as pessoas falam. Eu gosto muito de ler aí o que as pessoas estão falando, entendeu? Mas tem que tomar muito cuidado, tem muito erro aqui. Às vezes tem besteira, às vezes tem gente que está falando besteira, tem que tomar cuidado. Vamos falar aqui, já que você queria trocar não estava feliz lá com a Procuradoria, está mais feliz agora com esse IPREMM. Vamos lá. O dolo acidental só leva à anulação do negócio jurídico sem indenização por perdas e danos, e acidental só leva à anulação
Dolo acidental, não. Ele não autoriza a anulação. Não, essa letra A não é verdade. O dolo, ele é acidental? Quer ver? Não. O dolo principal e o dolo acidental. O dolo poderá ser principal ou acidental. O principal é o dolo que se traduz na causa pela qual se celebrou o negócio jurídico, artigo 145. Isto é, o negócio somente foi realizado porque alguém, por meio de um processo malicioso, obteve a vontade equivocada de outrem. Sem o processo malicioso empregado, não se teria realizado. Assim, o comprador somente adquiriu aquele relógio e por ele pagou a quantia devida, pois o vendedor lhe informou que era de ouro. Sem a informação, foi enganado. O dolo principal é o dolo que induz a anulação do negócio jurídico. Porém, o dolo pode ser tão somente acidental. Nessa hipótese, também houve um emprego de manobras ardias, porém, ainda que não tivesse havido dolo, o negócio se teria celebrado também, embora por outro modo. É a hipótese em que uma pessoa já decidida a comprar determinado automóvel, que lhe agradara desde o início, indaga do vendedor qual seria o ano daquele veículo. O vendedor informa que o veículo é o ano 2015, sendo que, na verdade, trata-se de 2014, modelo 2015. Nesse caso, o vendedor também se utilizou de um ardil, porém, ainda que não tivesse utilizado o negócio, seria realizado, é claro que por um valor um pouco reduzido para o comprador, mas teria realizado. Em se tratando de dolo acidental, é o artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. Aí, ó, e é acidental quando a seu respeito o negócio seria realizado, embora por outro modo. Nos jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constituição omissão dolosa, não havendo a necessidade de prova que sem ela o negócio não se teria celebrado? Não. Vamos ver aqui, ó. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui, sim, omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Então, provando-se, então, letra B, com fundamento 147, não é verdade. Pode ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro apenas se a parte que aproveite dele tivesse expresso conhecimento. Não. Dever-se ter, artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Não, isso é falso. Pode ser também anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Simplesmente isso. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. É a letra D. Você tem que estar muito afiado aqui, mas com a leitura constante da lei. Se ambas partes procederem com dolo, cada uma delas pode alegar o dolo? Não, não, não. Se ambas partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-la para anular o negócio ou reclamar indenização. Ok? São incapazes de forma relativa os portadores? Não. De deficiência mental? Não. O pródigo, agora, entretanto, não precisa de assistência para os atos de mera administração. De forma absoluta, os que estiverem como... O que, por incrível que pareça, forma absoluta hoje é só mesmo os menores de 18 anos. Estes aqui, é estranho falar isso, né? Mas de forma relativa, os indígenas... Bem, eu acho que a letra C, mas ela vai de encontro, de forma absoluta, os ébrios, não. B. Não precisa
no qual não precisa, eu discordo. Ele precisa de assistência para os atos de mera administração, não seria? O pródigo? O pródigo, os atos de administração? A interdição do pródigo somente o privará de ser curador, emprestar, transigir, da quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, atos que não sejam de mera administração. Então, é isso mesmo. O fundamento é o 1782, da parte de família. Então, não o priva de praticar atos de mera capacidade e personalidade. Vamos lá para a nossa última questão. A capacidade de direito somente atribuída falso. A capacidade de direito de gozo de fruição é a personalidade. Não. Capacidade de fato confunde-se com capacidade de direito. O feto é sujeito de direitos possuindo capacidade de direito e de fato? Não, falso. Os direitos da personalidade, letra D. Ainda que ocorra a morte após alguns minutos, o recém-nascido adquire personalidade jurídica, adquirindo e transmitindo direitos. Essa é a verdade. Então, mas olha só, tem várias aí, mas a gente ia começar a partir dessa na 12. Ó, resolvemos a 12, a 13, 14, 15, 16. Então, nos encontraremos amanhã às 20 horas, tá bom? Obrigado, Ok, Mário. fechado. Até amanhã. Obrigado a você, Tchau. Joaquim. Descansa e bom dia, bom trabalho, tá bom? Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.